Amém. Irmãos, estamos estudando um tema geral que é Deus cuida de você, mas um tema específico que é vença a tristeza. Segunda parte. Na semana passada nós estudamos pela palavra de Deus que existe uma tristeza consequente ao pecado. É consequência da desobediência ao Senhor, da rebeldia frente à palavra do Senhor e, portanto, deve ser tratada principalmente com arrependimento, confissão e busca de comunhão com o Senhor. Mas eu disse aos irmãos que existe também uma tristeza que é consequência das perdas. E acerca disso quero falar um pouco mais nessa noite. Nós temos ouvido muitos irmãos falando sobre a boa participação nos pequenos grupos da igreja e de como os irmãos têm buscado na palavra de Deus resposta para angústias do dia a dia. E a minha oração é que nessa noite, mais uma vez, obtenhamos resposta na palavra de Deus que é viva e eficaz. Nós iremos ao final do livro de Jó, capítulo 42, e leremos uma oração, uma linda oração de Jó ao Senhor. Jó 42, versos 1 a 6, diz-nos assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus nos ajude a compreender a sua palavra. A tristeza pode ser entendida como uma reação natural do ser humano às perdas que enfrenta no viver. Eu trago, irmãos, mais uma vez, dois autores que já mencionei aqui no estudo passado. Eles escreveram um livro pregando sobre os problemas da vida, livro que foi editado pela Juerp, nome antigo da editora dos batistas brasileiros. E eles dizem que a tristeza ocorre sempre que há um conflito entre a realidade e o que desejamos que existisse. Sempre que uma pessoa ou coisa se torna perdida para nós, estabelece-se um conflito dentro de nós. O conflito de quem é finito. O conflito de quem é humano. Desejou ter algo ou alguém, mas na realidade descobre que já não mais tem ou não poderá ter. Esse é o conflito. Como tantas vezes acompanhamos nas redes sociais alguns memes. Expectativa, realidade. A nossa expectativa era que a seleção brasileira de futebol ganhasse a última Copa do Mundo. A realidade é que nós não fizemos muito, não. Nós saímos precocemente e até um tanto constrangidos. Irmãos, a tristeza pode acompanhar a perda e pode se tornar até mesmo um grande problema se para nós aquela perda parece irreparável. Nós podemos trazer agora alguns exemplos que são sérios. Porque, convenhamos, irmãos, o exemplo do futebol fica no campo da graça, da brincadeira, das risadas. Há algumas perdas que são sérias. A perda do emprego. Certamente você conhece alguém, ou você mesmo já viu isso. Como pastor, eu já precisei acompanhar alguns irmãos e irmãs desolados
porque se viram sem a fonte de sustento da casa inesperadamente. A perda de uma amizade. Não sei se você já viu isso, mas eu já vi pessoas deprimidas dizendo: por que que aquela minha amiga hoje me odeia? Eu não consigo entender o que fiz. Uma amizade que eu prezava tanto, eu já não tenho mais, perdi a minha amiga. A perda de um cônjuge. Irmãos, e eu desconfio que é mais triste perdê-lo em vida do que por conta da morte. A perda de um cônjuge, porque ele morreu, porque ela morreu, é muito triste. E há pessoas que precisam de muito tempo para começar a olhar para frente, para uma vida sem aquela pessoa amada. Mas, irmãos, como tem sido triste a perda de alguém em vida. Alguém que era amado ou amada, mas rompeu, quis o divórcio. A perda de uma cidade. Há pessoas que deixam de morar na cidade dos pais, dos primos, e sofrem muito, porque não podem mais viver no lugar em que queriam viver. Irmãos, até a perda de uma igreja local. É triste, mas volta e meia acontece que uma igreja se desvia da doutrina, da boa doutrina, e há crentes em Jesus que choram muito ao verem a sua igreja perdida, normalmente envolvida com excentricidades tão comuns em nossos dias. A tristeza pode trazer consigo alguns companheiros indesejáveis. Ansiedade. Será que um dia eu conseguirei vencer a tristeza? Essa é a pergunta. Pode trazer amargura. Pessoa entristecida que não consegue mais achar graça na vida, que olha para a vida com os óculos do pessimismo. Há também a possibilidade da ira, raiva, muita raiva, por conta daquela pessoa que provocou a perda. A possibilidade da culpa, não se perdoar porque perdeu algo ou alguém. E o medo, mesmo para o crente em Jesus. Essa é uma experiência previsível. Não é possível dizer que o novo nascimento em Cristo nos retire imediatamente desse mundo de perdas e nos transfira para o céu. Muda a natureza, muda o coração, muda a expectativa, muda a esperança de vida eterna, que outrora não tínhamos. Mas, irmãos, continuamos em carne, osso e sangue, lidando com as dificuldades dessa vida. Uma delas é a tristeza. O que fazer durante esse processo, que para algumas pessoas pode se tornar longo? A literatura científica diz que existe uma tristeza classificada como tristeza prolongada. A palavra de Deus nos apresenta orientação para que vençamos a tristeza. Por isso, eu trago para os irmãos o livro de Jó, que é uma das muitas lembranças da Bíblia de que tristezas, no plural mesmo, podem alcançar a vida de um crente fiel inesperadamente. É o que aconteceu com Jó. Convido você a ler Jó no capítulo 3, os versos 24 a 26. Jó 3, 24 diz assim, veja as palavras de Jó. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Vejam, irmãos, a radiografia de um coração tomado de tristeza. Ao invés de comer o pão, eu estou me alimentando de gemidos todos os dias. Os meus lamentos se derramam em grande quantidade sobre mim. Tudo o que eu mais temi é o que tem acontecido. Aquilo que eu não queria perder é o que eu perdi. Irmãos, o verso 26
se apresenta com um drama tocante. Jó diz numa sequência dura: não me há descanso, sossego, repouso. O que eu tenho? O que eu tenho é grande perturbação. Um espírito perturbado, entristecido. Fica claro na história de Jó que a tristeza dele não é consequência do pecado. A palavra de Deus nos fala de um homem íntegro diante de Deus, de um homem reto. A tristeza de Jó é consequência das muitas perdas que ele sofreu num curto espaço de tempo, inesperadamente. Olhem para Jó, no capítulo 1, versículo 1, como a palavra de Deus apresenta esse homem que vivia na terra de Uz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A palavra de Deus diz que Jó, muito embora não fosse perfeito, era um homem temente a Deus de tal modo que vivia de modo reto e fugia do mal. Jó capítulo 1, no verso 5, diz que decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Um homem que não queria pecar contra o Senhor. Jó capítulo 1, no verso 22, ainda diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isto o quê? Jó perdeu filhos, bens e, por fim, a própria saúde. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jó, sentado, apenas lamentava e com cacos de telhas, coçava as feridas do seu corpo, enquanto lembrava da vida próspera e da família numerosa que tinha e perdeu. Em Jó, no capítulo 2, no verso 10, até mesmo Jó precisou entrar no embate com a sua esposa, que havia dito a Jó: continuas íntegro diante de Deus? Você ainda acha que Deus te ama, Jó? Depois de ter vivido de modo íntegro e reto, você perdeu tudo o que tinha. Amaldiçoa a Deus e morre. A resposta impressionante de Jó, em meio às perdas e ao sofrimento que geraram grande tristeza, é: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó está dizendo, irmãos, assim: quando nesse mundo mal Deus nos permitiu receber tantas bênçãos, nos alegramos, e agora não aceitamos que nesse mundo mal tenhamos que sofrer com a maldade desse mundo? O que o cristão pode aprender com Jó, irmãos? Voltando ao capítulo 42, a palavra de Deus diz que depois de um longo tempo de dificuldade e até mesmo de incompreensões da parte de Jó, que amaldiçoou, na verdade, a si mesmo, dizendo que era maldito o dia do nascimento dele, o dia em que foi dito que nasceria mais um menino, Jó então responde ao Senhor aquilo que nós acabamos de ler, uma oração que está no capítulo 42, dos versos 2 a 6. Nós aprenderemos com Jó, pela palavra de Deus, como podemos vencer a tristeza que é consequência das perdas. Em primeiro lugar, irmãos, eu entendo que devemos encarar as nossas perdas. Há pessoas que vivem uma longa fase de negação da perda. Elas negam aquilo que aconteceu. Fazem de conta que podem voltar a ter aquilo que já não tem mais. Talvez o maior de todos os dramas seja o do luto. Aquela pessoa que tem dificuldade em admitir: eu perdi o meu filho. E olha que esse exemplo é muito duro. Pessoas que negam e têm dificuldade de encarar a perda. É sempre mais saudável admitir a existência da perda. É compreensível, irmãos, quando um crente chora.
É compreensível quando o crente, entristecido pela perda, não quer sair de casa e encontrar-se com pessoas, não quer ouvir as pessoas falando de alegrias e de conquistas. É admissível a indisposição para realizar tarefas. Irmãos, há pessoas que se entristecem de tal modo que elas não conseguem levantar da cama, não conseguem varrer a casa, não conseguem preparar o alimento, não conseguem caminhar para fora de casa para tomar sol. Irmãos, nós nunca devemos tratar pessoas nesse grau de entristecimento como se elas fossem fracas, como se elas fossem artistas que estão representando um papel. Não. A tristeza existe e pode incapacitar uma pessoa, sim. Há pessoas que sentem-se mal porque estão entristecidas, passam mal mesmo, precisam de assistência médica. Nunca será melhor negar, sempre será melhor entender. É triste, mas eu reconheço que perdi. Admita, portanto, que sempre foi uma possibilidade real, por exemplo, perder o equilíbrio financeiro. Meus irmãos, quem de nós pode garantir com toda a disciplina, com toda a honestidade, com toda a disposição que tem para trabalhar, que nunca enfrentará a pobreza? Qualquer um de nós, em algum momento, pode sim perder os seus recursos. É preciso pedir ao Senhor, enquanto você encara a tristeza, que te dê paciência, porque não é simples lidar com a tristeza e nem sempre é fácil. Muitas vezes é difícil. É preciso que você fale ao Senhor da sua dor e das dúvidas que você tem. Senhor, por que aconteceu isso comigo? Senhor, será que eu vou viver com tantas perdas? Eu vou viver bem algum dia? Jó diz no verso 2, Senhor, eu reconheço que o Senhor pode fazer tudo. Nenhum dos teus planos pode ser impedido por mim. Jó está dizendo, eu reconheço, Senhor, que os meus planos nem sempre são chancelados pelo Senhor. Eu reconheço que o Senhor pode discordar de mim e retirar algo que eu amo muito. Aliás, eu amo muito o hino Castelo Forte, mas eu tenho muita dificuldade de cantar. Há um trecho, irmãos, que eu acho que tem muita gente que canta no automático. Nosso ministro Éder certamente já refletiu, pense bem. Cantarmos, olha o que o nosso ministro acabou de dizer. É nesse trecho, irmãos, que quando o nosso ministro estiver regendo, se eu parar de cantar, não acreditem que é porque eu não estou gostando da regência. É porque não é fácil. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Eu creio que por nós Jesus está e nos dará o reino celestial. Mas, irmãos, não é fácil para mim cantar. Perder meus filhos. Os bens seriam a parte mais fácil, não é porque eu não tenho muitos. Mas perder os filhos e a esposa? Irmãos, perder Samela, vocês não vão me suportar. O que é que vai sobrar de mim? Um amontoado de tristeza somente. Meus irmãos, Jó diz, Senhor, eu sei que eu posso sim perder algo, porque a minha vida não está em minhas mãos. Quem é aquele, Senhor, como o Senhor já me disse, que não tem conhecimento algum, mas quer saber de todas as coisas? Eu não sei de tudo. Eu admito que eu perdi. Há uma declaração do querido pastor Jaime Kemp, que eu quero compartilhar com os irmãos. Jaime Kemp diz assim, quando você é surpreendido por uma tragédia, doença ou dificuldade, não busque mais dias em sua vida, mas mais vida em seus dias. Você perdeu? Não busque mais dias em sua vida, busque agora em Cristo, que Ele te dê vida nos seus muitos dias. E olhe para Cristo.
Eu entendo a palavra de Deus dizendo que quando estamos entristecidos porque perdemos a saúde, porque perdemos a alegria de viver, é hora de olhar para Cristo, porque a vida do cristão é vida pela fé. Olhe para o verso 4, quando Jó diz: Senhor, me escuta. O Senhor não disse que eu poderia perguntar, então eu estou aqui agora dizendo que eu estou olhando para ti, não mais para as minhas dores. Eu quero te fazer perguntas como quem quer aprender do Senhor. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Me falavam do Senhor e eu oferecia sacrifícios ao Senhor. Mas eu sei, Senhor, e eu não posso esconder de ti. Eu não te conhecia pessoalmente. Os meus olhos espirituais ainda não tinham enxergado a grandeza do Senhor. E agora Jó está falando como homem restaurado pelo Senhor. Deus teve misericórdia dele, lhe restaurou a saúde, a família, os bens. Ele passou a olhar para o Senhor. Meus irmãos, o homem sem Deus não olha para Cristo. Ele busca refúgio na carne. Por exemplo, ele busca no álcool, nas drogas, o remédio para as suas tristezas. O homem que confia em Deus, não. Ele crê no que diz o Salmo 46, no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tristeza. Portanto, o meu convite para você que está entristecido porque perdeu algo ou alguém muito importante é, num ato de fé, olhe para Jesus. Deixe de olhar para si mesmo, para o lugar em que você caiu, para o passado, onde está localizada a sua perda, e olhe para Cristo, confiando que a vontade do Senhor Jesus Cristo é perfeita. Você é imperfeito, por isso tem extrema dificuldade em compreender a vontade de Deus. Mas no ato de fé, reconheça que a vontade de Deus é perfeita. Irmãos, eu nunca irei expor aquilo que me foi dito num gabinete pastoral, nunca irei expor. Então eu falarei de uma circunstância sem dizer qualquer nome, qualquer cidade, qualquer igreja. Como eu já fui pastor de algumas igrejas, essa é a terceira igreja que eu pastorei na condição de pastor titular, os irmãos não tem como saber de quem eu estou falando ou onde eu falei. Mas em um determinado lugar, em uma determinada igreja, um membro da igreja estava enfrentando um momento de profunda tristeza. E na história da igreja, ele era conhecido como um homem muito piedoso, muito crente. Algumas pessoas me procuraram para dizer: pastor, eu não entendo. Eu não entendo porque fulano de tal está tão deprimido. Por que Deus tem permitido isso? Um homem tão íntegro, tão correto. Irmãos, eu nunca disse, nunca direi, não poderia dizer isso. Mas eu conhecia o motivo da tristeza daquela pessoa. E é porque em algum momento faltou integridade e pecou contra o Senhor. Eu estou dando esse exemplo geral, mas isso é verdade, isso aconteceu, para puxar a sua orelha. Todas as vezes em que você for tentado acreditar que Deus está sendo injusto com alguém, por favor, meu irmão, não alimente esse pensamento, porque Deus é justo, o nosso Deus é reto. Você não tem todos os dados em mãos para julgar uma causa. Aqui nesta igreja, há alguns irmãos que são juízes, e um destes irmãos me disse: pastor, a minha oração é que Deus me ajude, porque há momentos em que é difícil julgar. Conhecemos as leis, mas há casos que parecem que não cabem no Código Penal. Como é difícil para mim julgar, ouvindo testemunhas, lendo o Código Penal, interrogando o acusado. Irmãos, nós não somos capazes de conhecer aquilo que Deus conhece. Todas as vezes em que você for tentado a pensar que Deus está sendo injusto com alguém, arrependa-se desse pensamento. Deus não é injusto. Você não sabe de tudo. Se você pudesse saber de tudo, você diria: mas é claro que Deus não está sendo injusto. Se você pudesse ter acesso a todas as informações, é claro que você diria: agora faz sentido. Irmãos, há muitas coisas que nós nunca compreenderemos. Mas, se nós sabemos, e sabemos sim,
que o Deus eterno é justo, que Ele jamais praticaria o mal, que Deus é santo, que é impossível que Deus pratique algo, irmãos, motivado por crueldade. Nós sempre diremos, ainda não entendemos, mas Deus sabe o que está fazendo. Então confie na vontade de Deus, confie no plano eterno de Deus. E aqui eu puxo a sua orelha de novo. Você que é envolvido com as coisas dessa vida, começou a diminuir o seu campo de visão e deixou de enxergar a eternidade. Irmãos, por mais que me doa a enfermidade, e eu, assim como os irmãos, em momentos da minha vida, tive que lidar com enfermidades. Eu tive que lidar com um diagnóstico de câncer de pele há 3 meses do casamento. E continuei pastoreando. Então, meu irmão, eu sei o que você sente quando você fala da perda da saúde, por exemplo. Mas, meu irmão, você precisa reconhecer que o Deus eterno não tem para você só esta vida. O Senhor tem para você a eternidade. E comparado com a eternidade, o que são as perdas desta vida? Irmãos, o mundo sem Deus, o mundo secularizado dirá que isso é fuga. É apenas para consolar. Não é. Nós não podemos concordar que um Deus tão grande tenha nos feito para vivermos aqui uns poucos 100 anos de idade. Você acha que 100 anos de idade são muita coisa? Você está enganado, isso é pouco tempo. Aos olhos de um Deus que é eterno, quem passou 20 anos vivendo nesse mundo, ou quem viveu por 120, viveram mais ou menos a mesma coisa. Sim. E quantas vezes, não é, Paulo, nós dizemos, Senhor, levou tão cedo aquela pessoa. Lembre-se que Deus é eterno. Confie no plano eterno de Deus. Como diz a palavra de Deus, aquilo que há de ser revelado a nós é muito maior e muito melhor do que a tristeza que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Irmãos, é preciso continuar olhando para Cristo, aceitando que a vontade dele é perfeita, que o plano dele é eterno, não desistindo de lutar, mesmo quando recaímos. Há momentos assim. Há momentos em que o crente começa a vencer a tristeza e ele ora, Senhor, me alegre o coração. E o Senhor alegra o coração. Mas dali a alguns dias ele tem uma pequena recaída. É hora de não desistir. Levantar-se de novo e pedir, Senhor, me ajude a olhar para Ti. Um homem que enfrentou muitas tristezas, Martim Lutero, certa vez escreveu o seguinte: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço muito bem o meu guia. Eu separei aí para os irmãos essa declaração de Lutero. E eu quero ler mais uma vez. Esse homem enfrentou muitas perdas, inclusive a perda da saúde. Irmãos, Lutero enfrentou um tempo de depressão tão profunda que a esposa dele entrou no quarto dele e disse, Lutero, você ficou sabendo do que tem acontecido? Ele disse, não. Pois é, tem muita coisa acontecendo. E então ele perguntou, e por que você está de preto? Ela disse, pois é, acerca disso que eu quero te falar. Eu estou de luto. E ele disse, quem morreu? Deus morreu, Lutero. E Lutero levantou a voz e disse, você está doida? Dizer que Deus morreu? Claro. Do jeito que você está triste há tanto tempo nesse quarto. O motivo só pode ser que Deus morreu. Você não confia mais nele, não espera nele, não acredita que ele está no controle de todas as coisas. Ele se levantou dessa tristeza com um puxão de orelha da esposa. E então ele escreveu isso aí. Eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. O caminho pode ser difícil, mas eu sei que Ele sabe para onde está me levando. Olhe para Cristo, meu irmão, em meio à sua tristeza. E porque você está olhando para Cristo, e o nosso alvo é Cristo em sua glória eterna, olhe para frente. Cada pessoa, frente a cada perda, terá maior ou menor força para vencer a tristeza. Como eu disse, há pessoas que experimentam uma tristeza como consequência de uma perda prolongada. Por exemplo, irmãos, há pessoas que convivem com um cônjuge enfermo por anos, muitos anos. Aquela perda vai se processando dia a dia, mês a mês, ano a ano. É necessário olhar para frente, amando ao Senhor e dependendo do Senhor. É preciso que nós, os crentes, convidemos pessoas entristecidas a olharem mais para frente e menos para trás. Lá atrás,
Olhando pelo retrovisor, encontraremos as perdas. Lá na frente, olhando para o para-brisa da vida cristã, encontraremos possibilidades dadas pelo Senhor. Então, irmãos, é preciso buscar respostas na palavra de Deus. Jó diz isso: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora eu quero te conhecer como quem te vê. Me ensina, Senhor. Eu estou te perguntando, verso 4, e o Senhor me ensinará. Jó passou a olhar para aquilo que ele ainda tinha. Por exemplo, ele ainda tinha vida. Verso 6 ele diz: por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó diz: Senhor, estou arrependido de não ter olhado para tudo que eu ainda tenho. Por exemplo, a vida. Eu me arrependo de ter amaldiçoado o dia do meu nascimento. Eu me arrependo de ter ouvido a voz dos meus amigos que não conhecem o Senhor. Entenda, meu irmão, que você não perdeu tudo, você ainda está aqui. Graças a Deus por isso. Entenda que você ainda tem vida pela frente, até o dia em que o Senhor te chamar. Olhe para frente, entendendo que a perda é ganho em sabedoria e fé. Thomas Watson, eu já disse isso para a igreja, mas eu não resisti, irmãos, eu precisei mais uma vez registrar. Thomas Watson diz isso aí, olha, que os irmãos vão ver agora. Deus pode desferir um golpe reto com uma vara torta. Deus pode fazer o melhor quando você pensa que Ele está fazendo o pior por você. Olhe para frente, assim como Jó venceu. Jó 42, no verso 12 diz que Jó venceu, você também poderá vencer. Jó 42, 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Assim como Jó venceu, encarando a sua perda, enquanto você olha para Cristo e olha para o futuro, você poderá vencer, seguindo em frente. Nós, os crentes, irmãos, devemos nos colocar ao lado daqueles que estão sofrendo com as perdas desta vida. Devemos ser o ombro amigo. Permita que a pessoa fale da sua dor, da dor da perda. Permita que ela saiba que você está ali enviado por Deus para auxiliá-la. Você pode ser companhia de oração para quem está enfrentando um tempo de tristeza. Que no poder do Senhor você vença a tristeza que você pode estar enfrentando por conta das perdas que tem experimentado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar.